Israel e a Igreja, e a ACM, aquela Associação Cristã de Moços, é que fazia a cabeça bem religiosa de todos os jovens. Lá era o seguinte, fazia high school, casava e trabalhava lá mesmo. Essa era o máximo que todo mundo fazia do pessoal de Oak Park. Tinha uma biblioteca no Oak Park, mas os únicos livros que tinham, a Bíblia, livros religiosos ligados à Bíblia e Shakespeare. Mais nada, eles não permitiam outro tipo de livros na biblioteca de Oak Park. Todo mundo era republicano, o único lazer que eles permitiam era caçar e pescar. E o rei Lírio gostava muito de escrever, mas com essa vida limitada dele, ele não tinha nem muito o que escrever. Ele escrevia sobre pesca, sobre caça, porque o próprio horizonte dele era muito limitado ainda. Quando chegou aos 18 anos, ele não aguentou mais essa vida, se mandou, a família não queria, mas ele foi para Kansas e para ser repórter. Ele escrevia tão bem que eles afrontavam coisa embora ele tivesse pouca experiência de vida, que ele escrevia jornalzinho publicado. Mas também achou a vida muito ruim, também uma cidade pequenininha em Kansas. Nesse momento estourou a Primeira Guerra Mundial e ele, com 19 anos, se alista como voluntário para ir para a guerra. Só que ele tinha um problema de visão muito forte, a vida inteira ele usou lentes fortes nos olhos. E ele foi rejeitado por causa do problema de visão. Mas, ao mesmo tempo que ele foi rejeitado pelo exército, ele foi aceito como voluntário para ser motorista de ambulância na Primeira Guerra e ele foi mandado para a Itália. E o primeiro momento que ele pega a ambulância e vai dirigir, ele tem um bombardeio numa fábrica de pólvora e aquilo despedaça todo mundo. Então, a primeira experiência daquele rapaz, que não tinha experiência nenhuma de horror, de nada, foi corpos despedaçados, que sangue corria pela rua, pessoas sem cabeça, sem braço, viva, sem as duas pernas. Aquilo para ele marcou tanto que vários livros dele que ele escreveu sobre guerra, ele escreveu sobre a influência dessa primeira experiência que ele teve sobre a guerra e foi terrível. E logo depois disso, a própria ambulância que ele dirigia foi vítima de uma granada e ele sofreu quase 300 ferimentos nas pernas e no escudo. Sendo que quando ele foi para o hospital, os médicos acharam que ele ficaria impotente. Em Milão, na Primeira Guerra Mundial, ele estava na Europa, ele foi para a Europa, na Itália. E ele, a sorte dele é que ele não ficou impotente, não só no fogo, como no terreno. Eu vou passar uma foto dele para todo mundo. É ele velho ou ele novo? Ele era um homem novo. Ele novo, ele era um homem muito bonito, ele tinha 4 metros de altura, tinha ombros largos, ele era um homem bonito, as mulheres todas se encantavam pela beleza dele quando ele era novo. Bom, ele foi condecorado por causa desse ferimento, e mesmo ele ferido, ele ainda conseguiu levar a ambulância enquanto ele pôde para sair daquele ambiente de horror com as pernas estratalhadas. Então ele recebeu uma medalha, ele era muito valente, mau caráter, sem vergonha, mulherengo, aventureiro, beberrão, mas era um homem valente, porque ele tinha bastante deles. E ele foi condecorado por causa disso. Ele ficou meses hospitalizado no hospital na Itália, e nesse hospital ele se apaixonou por uma enfermeira polonesa chamada Agnes Kurowski. Ficou completamente apaixonado por essa enfermeira, que era 6 anos mais velha que ele. Quando ele ficou bom, mandaram ele de volta para os Estados Unidos e a enfermeira ficou. E ele ficou crente que ele ia se casar com ela, escrevia cartas, escrevia quase diários. Um belo dia ele recebeu uma carta dizendo que ele não queria mais saber dele, porque ele era muito garoto ainda, ela era mais velha, casou com outro homem. Isso para ele foi uma coisa muito, muito chocante, muito mortal. Aí ele ficou assim, bem desiludido com essa história da enfermeira, ele não fazia nada em casa. Nada, ia caçar, ia pescar, não quis trabalhar, porque ele não queria trabalhar, não fazia nada. Então, o medo da família é que ele se tornasse um malandro e um parasita. Achava que ele não ia ser nada na vida. Imagina, hein? Que você apresentou aqui, esse grupo, esse título, Geração Perdida, foi cunhado pela Gertrude Stein, né? Então, essa expressão, o modernismo, foi aí que ele desenvolveu a arte dele, a arte literária, pensando nesse momento em que esse grupo propunha justamente grandes modificações na literatura. Porque dizia o Ezra Pound, make it new, faça
literatura americana e o jeito de escrever dos norte-americanos nunca mais foi o mesmo. Passou-se a se ensinar que para escrever bem, a prosa, a literatura, a linguagem, o que for, tinha que ser direta. Entende? Nas escolas americanas, o aluno de redação, ele aprende que não pode fazer volta, como é nosso costume aqui. O estudante brasileiro, ele gosta, ele vai lá e vem cá, não. A literatura, na redação americana é direta. Straightforward. É isso aí. Tem que ir sempre em frente, nada de voltinhas. Então, isso ele aprendeu lá com essa geração perdida. Só que ele criou o estilo dele, ele foi além, muito além deles. Porque ele se preocupou também com as relações do homem e a natureza. Isso ele já, né? Ele se distanciou, ele foi maior do que todos eles, né? Nesse sentido. E ele criou eu ia falar na repetição. Olha o que eu encontrei que eu achei interessante, é um trechinho da obra A Clean and Light Place, um lugar limpo e bem iluminado, de 1926. Ele faz parafraseia o Pai Nosso, cheio de repetições com a palavra nada, né? Então ele diz assim, trata-se de um diálogo entre dois garçons. O garçom mais velho diz assim: nosso nada, que está em nada, ó o Pai Nosso aí, era nada, e pôs nada, em nada, e pôs nada. Nosso nada, nada seja o vosso nome, o seu reino seja nada é como é em nada. Dê-nos o nosso nada de cada dia, nada-nos, aí transforma o nada em verbo, nada-nos o nosso nada, como nós nadamos, os nossos nadas, né? E nada-nos em direção ao nada, mas livre-nos do nosso nada, pois nada. E aí pega a Maria, ave nada, cheia de nada, nada esteja convosco. Eu revi a primeira vez, muito jovem, mas eu pensei um pouco, todos nós lemos. Então eu falei, bem, vou puxar do meu lado, vou falar um pouco sobre a Guerra Civil Espanhola, que é o cenário do livro, né? Então, ao pensar nisso, eu fiz um breve apanhado mesmo. Quer dizer, esse século XX aí, foram 100 anos marcados por avanços consideráveis tecnológicos, né? Conquistas da civilização, reviravoltas de poder, e que foi descrito como a época dos grandes massacres. Outros, que nunca se matou tanto como nos conflitos do século XX. E outros ainda na Europa e na Ásia chamam esse período de século sangrento. O Hobsbawm, aquele historiador inglês, que escreveu o século das revoluções, o século do capital, o século dos impérios, no seu livro, que é A Era dos Extremos, não é um século não, é a era, ele usa a palavra Era das Revoluções, do capital, do império. No seu livro A Era dos Extremos, ele chama de O Breve Século XX, e ele data de 1914, início da Primeira Guerra, até 1991, a queda do muro, o colapso da União Soviética. Queda da União Soviética. E aí nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, eu estou só situando um pouco, de 14 a 18, uma guerra global, europeia, centrada na Europa, grandes potências do mundo todo. E se organizaram inicialmente, principalmente, os aliados, centrados na Tríplice Entente, a Alemanha, a Inglaterra, o Reino Unido, né? A França e o Império Russo. A chamada os impérios centrais, originalmente conhecidos como Tríplice Aliança,
é o Império Alemão, a Áustria-Hungria e a Itália. Mas quando a Áustria-Hungria fere o acordo, a Itália se afasta e mais tarde vai para o lado dos aliados. Isso é a Primeira Guerra. A Segunda, de 39 a 45. Em 39, o exército alemão invade a Polônia e as alianças também estavam feitas, né? Os aliados com Inglaterra, Rússia, França e Estados Unidos, depois a China e em 43 o Brasil entra, né? E o eixo, que é o outro grupo, a Alemanha, a Itália e o Japão. Foi um conflito que causou o maior número de vítimas na nossa história, na história da humanidade. Qual a Primeira Guerra? A Segunda. Entre essas duas guerras se situa a Guerra Civil Espanhola. Eu vou citar alguns fatos desse período entre guerras, né? Bem, a comunista ainda está dentro da guerra. A Revolução Comunista foi em 1917 na Rússia. Provocou a saída da Rússia da guerra, né? Da guerra. Para resolver o seu problema interno, ela se afasta. Mas entre as guerras, o Tratado de Versalhes, que encerrou a guerra, distribuiu e fez restrições e sanções aos derrotados e provocou muito problema, né? O fascismo na Itália começa em 22, né? Sob a liderança de Benito Mussolini. Em 29 foi assinado o Tratado de Latrão, né? Que separa a Itália do Vaticano, né? Mussolini, Pio XI. O Pio XI renuncia a determinados territórios que a Igreja possuía desde a Idade Média e ele reconhece, o Papa Pio XI reconhece a Itália como um país e Roma como uma capital, e Mussolini, por sua vez, formaliza a existência do Vaticano, o Estado Vaticano, soberano, neutro e inviolável, com mais algumas postas fora dos seus muros, que é o Castelo Novo, o Palácio Verão e umas 3 basílicas. Em 1929, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que ocasiona uma crise econômica que afeta a economia do mundo. Em 30, as eleições na Inglaterra, o Partido Nacional Socialista, o nazismo, né, nacional socialismo, é a emenda do nome alemão, o nazismo, o Adolf Hitler, em 33, o partido ganha a maior representação no parlamento, em 33, Hitler é o chanceler da Alemanha e começa a implantar o regime, né, que depois, em outros países que ele foi ocupando. No Brasil, lembrando a Revolução de 30, inicia aqui a Era Vargas, vai até 1954. Dentro dessa Era Vargas, o período da ditadura, até 54, domínio de Getúlio Vargas. Dentro desse período, que foi o suicídio de 54, né? Dentro desse período, nós tivemos o Estado Novo de 37 a 45. Em 33, nos Estados Unidos, o o plano criado pelo Roosevelt para tirar a economia americana da recessão. E o Estado Novo em Portugal, né? Que é o mesmo nome que nós adotamos aqui, que é o regime autoritário, autocrata, que vigorou em Portugal desde a Constituinte de 33 e vai até a Revolução dos Cravos em 74. Então, só para a gente ter uma ideia, e em 36, quer dizer, nesse período, quase no final do Entre Guerras, a Guerra Civil Espanhola. O livro começa com aquele, ela já falou, né? Nenhum homem, uma ilha, completa